Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos agora no capítulo 20 de Levítico, que vai falar sobre as punições para os pecados das relações ilícitas, que foi falado no capítulo 18. E mais algumas que não têm a ver com relações ilícitas, mas que são muito abomináveis e que estão aqui neste capítulo. Que já seria logo de cara a entregar o seu filho a Moloque, um deus pagão, que os povos faziam isso, que era coisas dos povos ao redor de Israel. Entregar o seu filho para ser queimado. É uma coisa abominável e muito feia. E o castigo teria que ser apedrejamento, uma morte terrível por apedrejamento, sendo morto aos poucos, sofrendo as consequências do seu pecado, né? E o povo deveria fazer isso. Se caso o povo não fizesse, Deus iria requerer a omissão daqueles ou daquele que não fez, e iria voltar o seu rosto contra aquele. Que nem tá ali, ó. Voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã. Clã é família, né? A família teria alguma consequência do pecado daquele que não fez nada com relação à punição daquela pessoa que ia sacrificar o seu filho a Moloque. Mas não disse que a família ia morrer, só aquela pessoa que omitiu. Eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos os que o seguem, procedidos com Moloque. Então deu a entender que Deus iria matar aquele ou aqueles que omitiram este caso e os que seguem Moloque. A família somente ia ter consequências do pecado, né, do líder ali, ou da pessoa que omitiu, mas não seria morto. Agora voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procurar médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu eliminarei do meio do seu povo aquele que consulta espíritos e médiuns. Deus iria matar aquela pessoa. O feiticeiro em si está lá em Êxodo capítulo 22, do versículo 18. Do versículo 18, que é para o povo matar o feiticeiro, que esse julgamento cabe ao povo. Cabe ao povo. Então primeiro Deus deixa que tudo aconteça para que o povo execute o julgamento, pois Deus não se agrada da morte do ímpio. Então ele sempre vai deixar por último que ele faça o julgamento, que o povo é que tem que executar. O povo é que não tem muita misericórdia, o povo não tem muita misericórdia, então deixa para o povo primeiramente. Somente em alguns casos específicos era o próprio Deus. E aqui disse que ele mesmo ia matar quem consultaria, né? É o que está aqui. Consagre-me, porém sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, é para ser santo que nem Deus, né? Separado dentre os povos, assim, é pra gente ser separado dentre os povos e não praticar as culturas de hoje em dia, modernamente, dos povos. Aí vai ter vários julgamentos que as pessoas vão ser mortas pelos seus pecados, mas não disse qual seria o jeito que seria. Disse o apedrejamento conforme quem adorasse o Moloque. Mas ali ficaria sem filhos, do versículo 20 e 21. Versículo 20 e 21. Se o homem se deitar com a mulher do seu tio, desonrou seu tio, ele sofrerá as consequências do seu pecado, morrerão sem filhos. Diz ali que não seria morto, só seria sem filhos. Um seria morto com fogo. Versículo 14. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela comete perversidade, tanto ele quanto ela serão queimadas com fogo, para que não haja perversidade entre vocês. Então a morte bem cruel com fogo.
Então, dependendo aqui, era de um jeito diferente a execução. Aí ele faz mais um chamamento para que o povo seja separado dentre os outros, não se misture com os povos pagãos. Ressaltou ainda para fazer separação entre animais puros e impuros. Pelo jeito, os povos pagãos usavam os animais impuros, por isso que houve essa separação. Tá aqui, não se contamine com animal ou ave. Aí 26, mais uma vez um chamamento: vocês serão santos para mim, porque eu, Senhor, sou santo, e eu separei dentre os povos para serem meus. Aqui ele fala: os homens ou mulheres que entre vocês forem médios ou consultarem os espíritos terão que ser executados. Serão apedrejados, pois merecem a morte. Tá aqui, ele ressaltou que as pessoas é que tem que matar os médiums e os que consultam espíritos. Era assim que teria que ser. E os feiticeiros teriam que ser mortos, para todo mundo ver ali que aquilo ali era muito feio. Se passar por feiticeiro ou sei lá o que, teria que ser morto, apedrejado, uma morte terrível. E os que fossem consultar não disse isso, era o próprio Deus que matava. Tem essa diferença. Acho que os feiticeiros sofreram uma morte mais terrível, né, por apedrejamento. Enfim. Então este é o capítulo fazendo um chamamento para a gente ser santo e separado dentre os outros povos, não se misturar com as culturas deste mundo modernamente, e na época deles era conforme a lei. Mais um detalhe aqui: se caso a pessoa não caísse na lei, quer dizer, se caso a pessoa não fosse julgada ali, ela teria uma chance de ser salva a sua vida, contanto que Deus sondasse o coração daquela pessoa e visse um profundo arrependimento. Se caso aquela pessoa fosse perdoada ou se arrependesse, e Deus poderia mostrar isso sua grande misericórdia, que é o caso de Davi. O Davi tinha adulterado com Batseba e Davi não foi morto, mas pra frente a gente vai ver isso, pois Deus sondou o coração dele. Mas nos casos gerais a pessoa era morta, porque as pessoas em geral não sondam o coração, tem menos misericórdia do que Deus, e iriam cair na lei, daí teria que ser morto pela consequência do pecado. Mas naquele caso do Davi, que a gente vai ver mais pra frente, foi uma exceção à regra, pois Deus sondou o coração dele e mostrou sua misericórdia para com ele, porque ele foi misericordioso com aqueles que ele quer, que vai ser misericordioso com aqueles que são misericordiosos, né? Ou que Deus quer ser misericordioso com aqueles que tem misericórdia, né? Ou Deus quer ter misericórdia com quem Ele quer, né? Ter misericórdia. No caso, Davi, ele teve e não condenou ele de morte, mas o filho dele foi morto, né? Teve uma consequência do pecado ali. E a Batseba também não. Então é só esse detalhe aí, tá? Quando chegar nessa parte, para vocês terem uma noção já deste já. Tá ok, pessoal? Este é o capítulo de número 20 de Levítico. E eu espero que vocês tenham entendido. Deus disse: terei misericórdia com quem eu quiser ter misericórdia. Ele teve misericórdia do Davi, porque o Davi era muito misericordioso, né? Ele deveria ser morto conforme a lei, mas naquele caso Deus sondou o coração dele e não fez a sentença conforme a lei, né? Deus é muito justo e sabia muito bem o que estava fazendo. Tá ok, pessoal? Então esse é o capítulo de número 20. Espero vocês até o próximo capítulo. Tá ok, pessoal? Tchau.